Ele assim, é o meu projeto de vida. Eu trabalho todo o tempo da minha vida para conseguir transformar o Lúcio num ser humano respeitado, né? Um ser humano produtivo, um ser humano reconhecido e independente, né? Há 23 anos é assim. Amor e dedicação nunca faltaram na vida do Lúcio. E de menino arteiro, passou a um jovem artista. Sou um cara muito feliz, que eu sou assim, do meu trabalho, que eu sou feliz sempre. Eu sou feliz que eu nasci, eu sou feliz que eu comecei a pintar aos 13 anos. Sou feliz sempre. O talento está na veia, cheio de graça, ele curte o que faz. Tudo começa com um malabarismo. Em pouco tempo, o pincel e as tintas dão forma a mais uma obra. Foi numa casa cheia de artistas que o Lúcio cresceu. A família dele sempre estimulou o desenvolvimento pela arte e deu certo. Já são 10 anos de carreira e mais de 500 telas pintadas. O reconhecimento pelo trabalho logo veio. Até exposição na Itália o Lúcio fez. Hoje ele é o primeiro brasileiro com síndrome de Down a levar uma mostra para fora do país. E sabe aquela história de que o importante é amar o que faz? Que o meu trabalho é minha vida, que eu dou meus quadros dos meus filhos. E quem foi que disse que o trabalho se restringe aos quadros pintados? Nos últimos tempos, Lúcio tem se aventurado no teatro. E também na música. Eu te creio que o porque aqui é para te crer. Aqui da minha casa, aqui do bairro é no ar. Aqui eu moro, aqui é filho para te par. Se o sorriso está estampado no rosto, é para lembrar que os tempos difíceis ficaram lá atrás. Mas um pequeno detalhe não é tão fácil de esquecer. Quando ele foi fazer a 5ª série, que ele sofreu muito preconceito na escola, ele chegou em casa e pediu uma reunião familiar e disse que queria sair da escola porque ele estava sofrendo muito preconceito. E aí eu tirei ele da escola e eu não tinha para onde levar, né? Porque eu trabalhava, além do ateliê, eu dava aula de reforço para pessoas com deficiência. Então eu levei ele para o ateliê e comecei a dar tela, deu uma tela pequena e ele fez um trabalho bem bacana. Eu falei, tá bacana. E aí fui dando. Eu tinha uma mesa de 2 metros de tamanho assim, e ele começou a pintar quadros de 2 metros. E aí virou artista. Que o preconceito era principalmente por parte das professoras. Os alunos também, mas nem tanto. Mas os professores, eles tinham uma resistência muito grande. O que acontece? O sofrimento na escola sempre foi muito grande para mim, né? Muito mais para mim, mas também para ele. Ele sofreu preconceito desde sempre. Quando ele começou a entender isso, para ele foi doloroso. Para mim sempre foi muito doloroso. Para contar sobre o preconceito sofrido e alertar a sociedade para isso, a Lourdes trabalha num livro. O primeiro deles, Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, O Gato Comeu, fala do método utilizado por ela para desenvolvimento do Lúcio até os 5 anos. O Lúcio tem síndrome de Down, mas ele não é a síndrome de Down. Então você vê muitas pessoas, muitos especialistas inclusive, que trabalham exclusivamente com síndrome de Down, que eu chego com ele num consultório, por exemplo, e eles perguntam para mim qual é o nome dele, quantos anos ele tem. Isso cada vez que eu tenho que ouvir isso é uma coisa para mim muito, muito complicada, porque ele é uma pessoa, ele não é uma síndrome. Ele é uma pessoa capaz. Só no Brasil, a estimativa é a de que 300 mil pessoas tenham síndrome de Down. Por ano, 8 mil bebês nascem com a também chamada trissomia 21, uma falha que acontece na junção do óvulo com o espermatozoide. A síndrome de Down, ela é uma alteração genética, é uma alteração cromossômica, em que tem um cromossomo a mais nas células.
Porque nós, normalmente, dentro das nossas células, temos um conjunto de 46 cromossomos, né? Na síndrome de Down, em vez de 46, nós temos 47 cromossomos. Um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. E esse cromossomo 21 a mais vai causar um desbalanceamento gênico que vai ter repercussões clínicas. A síndrome ocorre ao acaso, com mulheres de qualquer idade. Mas, quanto mais velha a mãe, maior a chance de se gerar uma criança com a alteração. Exames durante a gravidez podem ajudar o diagnóstico ainda no útero materno. Entre 10 e 13 semanas é indicada a realização da ecografia morfológica, em que avalia a translucência nucal, né, que é um aumento da prega na nuca do embrião, do feto. Quando tem um aumento dessa translucência, é sugestivo, né, de que a criança possa ter alguma alteração genética, incluindo a síndrome de Down, né? Outra coisa, existem alguns protocolos internacionais, né, que preconizam que mulheres acima de 35 anos façam um exame genético de rastreamento durante o período gestacional, em geral, a partir de 10 semanas de gestação. Esse exame se chama NIPT, que por meio do sangue materno é detectado se a mãe pode, se a criança, né, se o feto pode ter ou não alguma doença genética, alguma alteração cromossômica. Quem nasce com a trissomia 21 pode desenvolver vários problemas de saúde. Entre eles estão doenças cardíacas, disfunções na tireoide, hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular e da força, atraso na fala, lesões ortopédicas, disfunções neurológicas, problemas oculares e auditivos, ressecamento da pele, apneia, obesidade e diabetes. O cromossomo a mais pode até fazer a diferença, mas a síndrome de Down não deve ser encarada como sinônimo de saúde a menos. Para isso, é importante que haja estímulo. E os trabalhos com o paciente devem começar desde cedo. É justamente esta a proposta do CRISDown, o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down. Fundada há 6 anos em Brasília, a unidade é uma das únicas do país. Geralmente, quando nasce um bebê na rede pública que tem uma suspeita de ter trissomia 21, ela automaticamente é encaminhada para que seja agendado com a geneticista. Uma vez agendado, a geneticista solicita os exames que vão vir a confirmar ou não se esse bebê tem a trissomia. E essa pessoa, essa família, participa de um acolhimento. Desde a criação, mais de 1.000 pessoas passaram por aqui. A gente acredita que quando a gente recebe um bebê, a gente tem um potencial enorme nas mãos. E a gente precisa realmente informar aquela família que aquele bebê tem um potencial. Se nós oferecermos a possibilidade para aquela criança, oportunizarmos o que ela pode fazer, ela com certeza faz. Ela nos devolve, ela nos mostra o que ela é capaz. Agora, se eu limito e eu começo do seguinte pressuposto, ela tem síndrome de Down, ela não vai conseguir fazer isso. Eu já imponho limite, eu já começo a ter uma limitação. Quando eu recebo um bebê, eu quero que no futuro ele esteja na escola, ele esteja acompanhando, ele consiga fazer uma atividade física, ele consiga interagir com seus amigos, brincar de bola, correr, pular. Então, essas questões a gente realmente investe no presente para que lá no futuro ele esteja bem. O trabalho é intenso e diário. Os pacientes das mais diversas faixas etárias têm sessões com cardiologistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A rotina da Vanessa é essa aí. O foco dela está em adolescentes e adultos. A gente faz reforço muscular, exercícios de equilíbrio, exercícios de estabilização segmentar, exercícios de propriocepção. Então a gente monta circuitos alternativos, onde a gente consegue trabalhar todos esses objetivos dentro de uma coisa mais funcional. O sentar e levantar, o agachar e levantar, o se equilibrar, ficar num pé só, que são atividades que a gente faz todos os dias, né? E que a gente vai trabalhando fortalecimento articular e muscular. E acompanhar o processo de desenvolvimento é gratificante.
Há 29 anos na área, a Cristine sabe muito bem o que é isso. Me realiza, é gratificante, porque cada dia é uma surpresa, nunca um dia igual ao outro. Falou habilitar ou reabilitar, é uma rotina, não tem remédio. Eu não tenho a pílula mágica de um fonema, eu não tenho a pílula mágica da comunicação. Então, cada dia, cada instante é precioso. Então, é uma continuidade. E no próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares traz mais histórias de superação. Você vai conhecer a Jéssica, que com muito empenho se formou em fotografia. Saiba ainda como é a educação para pessoas com síndrome de Down no país. Não saia daí que o repórter Justiça volta já já. Lá vem ela, vaidosa, detalhista. Cores, formatos, figuras, monumentos. Memórias registradas e eternizadas nestas imagens. O olhar criterioso é da Jéssica. Aos 26 anos, a jovem é a primeira brasileira com síndrome de Down a concluir um curso de graduação em fotografia. E é por estas lentes que ela enxerga o mundo. Um lugar lindo e cheio de inspiração. É uma linguagem fotográfica que eu me expresso ao ver um mundo totalmente diferente e é uma visão mais ampla para que eu possa seguir os novos horizontes. O caminho até aqui foi longo e repleto de dificuldades. A mãe, Ana Cláudia, advogada, engajada em movimentos de direitos humanos, conta que sempre incentivou os estudos da filha. Manteve diálogo aberto com professores e pedagogos, aproximação fundamental para evitar o preconceito. O tempo passou e assim que terminou o ensino médio, Jéssica não teve a menor dúvida, queria fazer uma faculdade. Para minha surpresa, a resposta dela foi assim, foi taxativa. Nós deixamos bem claro para ela que ela não tinha necessidade de ingressar numa faculdade, de ingressar numa universidade. Nós deixamos bem claro para ela o estresse que essa inclusão ia gerar, que não era fácil, que era um processo complicado, mas que nós estaríamos ao lado dela se ela optasse por esse caminho. E assim, ela foi muito clara quando ela respondeu para a gente: não, mãe, eu nem imagino de não cursar a faculdade. Os meus amigos foram por esse caminho, eu também tenho o direito de ir. Então foi algo que nasceu da vontade dela, certamente pelo contato, pelo convívio com aqueles simulados, né, com aquelas provas que as escolas fazem para preparar todos os alunos para a universidade. Então, contagiada por isso, ela também se motivou e fez disso um objetivo de vida. Visando a inclusão, a faculdade onde Jéssica estudou criou uma nova metodologia. Um cronograma com as datas de entrega dos trabalhos foi impresso e afixado na porta da sala. Isso ajudou a universitária a entregar as tarefas no dia certo. Nós pedimos para que a escola mudasse algumas questões, algumas formas de trabalhar, né, que eram coisas mínimas. E uma delas era a questão do calendário. Então, Jéssica teve um pouco de dificuldade de administrar aquele calendário com tantos prazos de provas, de trabalhos. E aí nós pedimos para que eles fizessem um calendário e mantivessem na entrada da sala, né, e fossem atualizando esse calendário dia após dia, encarregassem algum aluno para fazer isso, fizessem um rodízio, porque isso facilitaria. E eu me lembro que uma aluna, a gente foi conversando uma vez, uma aluna amiga dela, né, falou assim: mas olha, foi muito bacana para todo mundo, porque a gente também se perdia, a gente também, nós sentíamos muitas dificuldades, a gente perdia muitos prazos. Jéssica me mostra com carinho o primeiro livro dela. Asas e Flores reúne 19 imagens captadas pela fotógrafa durante 4 anos. Dividido em 6 sessões por tonalidades, o trabalho atenta para os pequenos detalhes da vida.
Projetos diversos fazem parte da vida da moça. Hoje, ela concilia exposições com o dia a dia, como fotógrafa na Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Recentemente, teve o trabalho divulgado em um encontro da Organização das Nações Unidas em Nova York. São estas fotos. Nelas, o retrato de alguns direitos básicos da Constituição Federal. O acesso à educação é um deles. A narração é da própria Jéssica. Detalhes: pernas de crianças caminhando sobre uma rampa com peso antiderrapante preto. Todos vestem uniformes azuis. Eu não quis mostrar rostos, mas apenas partes do corpo para dizer que todas as crianças, de que qualquer condição, têm o direito de frequentar escolas regulares. No segundo semestre, Jéssica já tem mais um rumo internacional para as fotos que tira. O destino agora é a Europa. A inclusão, ela promove benefícios para toda a sociedade. Ela promove benefícios para a pessoa com deficiência, porque ela é desafiada dia após dia a ser cada vez melhor. E também porque ela tem essa possibilidade de interação, né, com as diversas pessoas. No Brasil, a Lei 13.146 de 2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura e promove condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais com inclusão social e cidadania. A gente teve essa inovação legislativa recente que trouxe, em tese, 10 direitos, né, para a gente ser, até para ser bem resumido, 10 direitos. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência social, o direito à assistência social, o direito a lazer, esporte, cultura, o direito à locomoção, entre outros aí. Né? No direito à vida, aí a gente pode destacar, por exemplo, que ele tem direito a ter vida com dignidade. Né? Quando a gente fala, é óbvio que todo mundo tem direito à vida. Não, nesse caso ele tem direito a ter vida com dignidade. E a pessoa com síndrome de Down hoje, ela é, nos termos da lei, plenamente capaz. Esse aqui é o João Vitor, ele tem 16 anos e pensa no mocinho que adora conversar. A gente estava batendo papo e ele estava me contando que agora ele começa o 9º ano na escola. Ele adora estudar. Apesar de acordar cedo todos os dias para ir para a escola, aquela preguicinha, realmente, esse negócio de ir para a escola, levar os cadernos, os livros, estudar. João Vitor, me conta uma coisa, estudar para você é um grande prazer, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu gosto de estudar e eu quero fazer as coisas minhas, mas eu gosto de estudar porque isso dá meu futuro. João Vitor contou pra gente que gosta de matemática, de fazer contas e quer fazer uma faculdade de contabilidade. Mas, João, eu quero ver na prática se você é bom de contas. Você topa? Vamos lá? Vamos fazer aqui umas continhas. Subtraia 10 menos 3. 7. Opa! E agora? 10 menos 2. 8. Isso, tá rápido. Agora eu vou descer, hein? E por último, 10 menos 6. 10 menos 6. 4. Aê! Você tá bom de conta. Tá aprovado, hein, no teste? Toca aqui. Aê, cara! A Ana Paula fica feliz com o desenvolvimento do filho, mas neste caso, o esforço para inseri-lo em sala de aula veio antes mesmo da alfabetização. Foi bem complicado porque a escola queria uma pessoa para ficar dentro da sala de aula com ele, para ajudá-lo ali nas atividades, né? E eu falei, então a escola teria que me proporcionar isso, já que eu estou pagando uma mensalidade que não é barata, né? E a escola não podemos fazer isso, então eu me ofereci, então eu posso ficar? Ah, mas você é mãe, não poderia? Falei, eu não tenho outra escolha. E aí eu fiquei indo para a sala de aula, entrava dentro da sala de aula com meu filho. E aí, depois de 1 ano e meio, ele chegou para mim e falou, mãe, por que a senhora tem que entrar na sala de aula e a mãe dos meus amiguinhos não? Aí eu disse, realmente, que inclusão é essa? Hoje, cada conquista é comemorada, só que o trabalho não pode parar por aí.
Eu sei de histórias, às vezes, que a criança está ali na sala de aula fazendo algo completamente diferente das outras crianças que estão na sala, né? Então, precisa melhorar muito. Até as adequações curriculares, precisa mais envolvimento da escola. A escola do João Vitor faz de uma forma exemplar. Gosto muito da professora da sala de recursos, né, que trabalha com ele. Elas realmente levam a sério, fazem adequação para ele. Mas a gente sabe que ainda tem muitas escolas que precisam melhorar. E veja no próximo bloco a parceria de entidades para proporcionar a inserção de jovens com síndrome de Down no mercado de trabalho. Você vai conhecer a história do Felipe, que é atendente em uma farmácia. Fique com a gente que o Repórter Justiça volta já. Bom dia, seu nome é Felipe. O que você deseja? É com bom humor que o Felipe recebe os clientes desta farmácia em Samambaia, cidade a 35 quilômetros de Brasília. Além de atender no balcão, ele limpa os produtos nas prateleiras, guarda toda a mercadoria e ajuda os outros funcionários. Para mim, eu acho bom sim, porque eu posso ter aumentar mais a minha autonomia. O trabalho não garante apenas a autonomia. A pronúncia melhorou muito depois do emprego. A fala do Felipe flui mais naturalmente. Quer ver? Eu vou aproveitar que o Felipe está fazendo um atendimento aqui no balcão para comprar um remédio que eu estou precisando. Felipe, será que eu tenho um cadastro aqui na loja? Será que eu posso ter uma promoção aí? Você pode me falar se você pede, por favor? Vamos lá. 713. Senhora tem sim. Dona Fernanda Rabelo Tavares. Esse mesmo. De fato, eu fui muito bem atendida pelo Felipe, viu? Ele pegou o remédio que eu estava precisando, imprimiu também aqui um cupom de ofertas e promoções aqui na loja. Felipe, me conta uma coisa. Você gosta mesmo de atender o pessoal aqui no balcão, né? Sim, é muito legal e é muito bom, porque as pessoas podem ver como eu posso fazer tudo, né? Eu vou a pé fazer um teste de psicomotor e de reflexos para poder dirigir um carro. Falando em dirigir, o Estatuto da Pessoa com Deficiência regulamenta o direito de ter ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Para isso, é preciso que o motorista seja aprovado nos exames de aptidão física e mental e passe por uma avaliação psicológica. Além disso, a Resolução número 267 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito isenta esse público de taxas de emissão e renovação de documento. Enquanto a carteira de motorista não sai, o Felipe vai se dedicando ao trabalho, que é feito de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. O Evandro é só elogios para o funcionário. Ele dá um apoio, né, aos atendentes, né, ajudando às vezes na limpeza da gôndola, na reposição dos produtos, na precificação, e eu posso falar que é excelente o trabalho dele, às vezes até mais produtivo que algumas pessoas. Você chega ali, ele está bem focado nas coisas, ele fala, não, estou parado, para aqui que agora eu estou fazendo, não me interrompa. Ele é muito isso. A parte disso, ele também apoia os clientes às vezes falam assim, aonde tem tal produto? Ele fala, não, tem aqui, então ele auxilia os clientes no salão externo da loja. Todos saem ganhando com a troca. A gente trabalha com a questão da inclusão social, então está enraizado na empresa isso mesmo. A gente aprende, né, como ele também aprende, desenvolve a fala, desenvolve a coordenação motora, nós também aprendemos com a humildade, com o trabalho dele, com o esforço que é muito grande, a gente vê ele muito disciplinado, então a gente também aprende, isso leva também de lição para a gente também. Agora é a vez de falarmos um pouquinho do Marlon. Aos 34 anos, ele faz parte da equipe de higienização e preservação de documentos e processos do Supremo Tribunal Federal. Foi contratado para a Corte por meio de um convênio da PAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Graças à iniciativa, recebe salário e está inserido no mercado. Hoje, é um dos queridinhos da turma e dos mais conhecidos e carismáticos do Supremo. Para ele, ter a oportunidade de trabalhar é mais que um sonho. Sonhei anos. E aí tá. E eu falei pro meu pai, minha mãe. Falei, mãe, eu sonhei.
em TDF. E vai estar a finaleira ligou para mim, lá em casa. Aí tá, começou, eu chorei. Começou, eu me sonho. Um sonho é sentar assim, não tem coisa, nem queria trabalhar. Sonho que virou realidade. Já são 9 anos de trabalho. Eu muito feliz aqui, estou muito feliz. Então, tem meu sonho de processo, um sonho de tentar, aí, anos. E ele não gosta de tirar férias, não. Quem revelou esse segredo pra gente foi a Ana, supervisora do Marlon. Até brinquei e perguntei, quer ficar mais de um mês de férias? A resposta foi essa aí. Amo férias, nada que alto, praia não. Os chefes comemoram a parceria, um trabalho que ajuda no desenvolvimento e principalmente na inclusão de quem tem síndrome de Down. Eles focam muito, eles têm aquela habilidade de ficar ali horas. Você vê, às vezes a gente não fica 6 horas ali fazendo o mesmo trabalho, e eles ficam, sabe? Foi um estudo que chegou a essa conclusão. Então, esse projeto é com deficiência intelectual em todos os lugares que tem. Nós temos aqui no Senado, Itamaraty, no STJ, em vários órgãos nós já temos. Aqui todo dia tem algo que marca, né? Cada dia um dia diferente do outro, eu acho que um dia melhor que o outro. Você vê, cada dia um chega com uma coisa diferente para contar, um acontecimento de casa, um acontecimento na rua, né? Então, eles têm sempre uma surpresa para contar. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode rever este programa no site www.tvjustiça.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer sugerir uma pauta? Então anote aí o e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.